Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito prazer, sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e é com imensa satisfação, depois dessa belíssima aula que vocês tiveram agora de Direito Constitucional com o nosso queridíssimo Aragonê, é a hora de falarmos um pouco sobre língua portuguesa para concursos públicos, não é verdade? É hora de resolvermos questões de língua portuguesa para que você possa ser extremamente assertivo no seu concurso. Meus queridos, nós aqui do Gran Cursos Online estamos organizando, já com bastante antecedência, esta maratona destinada ao Ministério Público da União. A gente sabe, a gente tem a plena certeza de que a preparação com antecedência é que gera os melhores resultados. Não à toa, nós tivemos, por exemplo, diversas maratonas dedicadas ao concurso do INSS e nós tivemos um grande número de aprovados por todo o Brasil. Resultados semelhantes tivemos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, tivemos no TJDFT, ou seja, isso nos mostra que a preparação feita com antecedência é o que gera grandes resultados na vida dos indivíduos. E por esse motivo, nós aqui do Gran Cursos Online temos a preocupação de oferecer a vocês um material de extrema qualidade, gratuitamente, a fim de que você possa se preparar com qualidade. Tudo bem? Como o último concurso do Ministério Público da União foi realizado pela banca CESP, eu priorizei aqui na aula de hoje questões desta banca para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar, para que a gente possa entender o que essa banca quer de você no próximo certame. Só que eu faço duas observações importantes. A primeira delas, na penúltima prova do MPU, que foi em 2010, nós tivemos a ocorrência da redação discursiva que mudou a trajetória dos concurseiros. Tudo bem? Até a prova do MPU de 2010, antes da prova do MPU de 2010, eram poucas as provas de concurso público que tinham redação discursiva. Tanto é que boa parte dos candidatos tinham por hábito, na hora de se inscrever num concurso público, olhar no edital se havia ou não redação discursiva. O camarada olhava um determinado edital, se havia redação discursiva, ele simplesmente não se inscrevia, porque ele sabia o seguinte: se esse concurso tem redação, há outros tantos abertos sem redação. O MPU 2010 foi um marco. Por quê? Foi um concurso com elevada quantidade de inscritos e, na ocasião, 75% dos candidatos reprovaram na redação discursiva. Inclusive a primeira colocada geral do concurso. E aí foi depois do MPU, isso foi denunciado pela grande mídia, foi depois desse concurso que a redação discursiva passou a existir em praticamente todos os concursos públicos. Tudo bem? Então, primeiro detalhe, o MPU tem a tradição da redação discursiva, já tem essa marca, então você que está estudando para o MPU deve começar a se preparar na redação, na produção de textos desde já. Tudo bem? Segunda observação que faço. Nas últimas provas do MPU, nas últimas que foram aplicadas, nós tivemos uma banca CESP mais bem qualificada. Tudo bem? Nós tivemos nas últimas provas do CESP erros bobos, erros esdrúxulos cometidos pela banca. Não era algo de praxe do CESP, mas na prova da Secretaria de Educação, por exemplo, vimos alguns erros grotescos em algumas questões. E isso exige da gente bastante atenção, porque isso mostra que a fase de recursos pós-concurso, ela é muito importante. Eu, Elias, não sou do tipo de professor que vou ficar forçando resposta para concordar com o gabarito da banca. Eu não faço isso. Eu concordo com aquilo que a gramática prega. Se estiver dito na gramática tradicional, perfeito. Massa, ótimo. Agora, se não estiver, eu vou sempre me posicionar contra e com argumentos, com fundamentações, vou elaborar recursos. Hoje mesmo, por exemplo, já elaborei recursos, estão lá disponíveis lá na minha página do Facebook, é só ir lá, Elias Santana, para o concurso do Hemocentro Prova que foi aplicada ontem. Havia uma questão que perguntava sobre tonicidade de palavras. Eu entendi o que o examinador quis fazer. Ele quis fazer uma questão de acentuação gráfica, mas o comando foi de fonologia. E acabou que a questão tem duas respostas corretas. Tudo bem? E eu sempre faço esse tipo de serviço. Se a banca erra, eu me embaso e trago esse posicionamento aos meus alunos, a fim de que eles possam recorrer. Nós tivemos erro nessa banca, nós tivemos, por exemplo, neste fim de semana, outra prova aplicada pela banca IDECAN de uma prefeitura, da qual eu não me lembro mais, e houve erro na prova novamente, uma questão que falava sobre sujeito indeterminado, e que não era sujeito indeterminado de jeito nenhum. Tá lá,
todos os recursos acerca desses concursos, tudo bem? E a gente, na preparação do MPU, não vai se furtar a isso. A gente vai se preparar dentro do pragmatismo da gramática da língua portuguesa para que você consiga ser assertivo. Vamos à tela, então? Quero resolver com vocês algumas questões recentes realizadas por esta banca, beleza? Olha lá, vamos comigo aqui na frente. Fala o seguinte. Questão. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o trecho são duas gramáticas distintas, fosse reescrito da seguinte forma: tratam-se de duas gramáticas diferentes. Meus queridos amigos, este item aqui ele está errado. E por que ele está errado, professor? Quando o CESP fala de reescritura de trechos, atente-se às propriedades gramaticais. Veja comigo aqui na tela o seguinte, que quem trata de algo. Trata do quê? De duas gramáticas diferentes. Esse aqui, pessoal, é o objeto indireto, tudo bem? E eu sei que ele é objeto indireto, repare comigo, veja a presença da preposição. Essa presença da preposição impede de qualquer maneira que de duas gramáticas diferentes seja o sujeito desta oração. E veja para mim que o verbo tratam, ele está no plural. Vendo isso aqui, a gente percebe que esse verbo não poderia estar no plural, mas que deveria estar no singular, porque este se que aqui está, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Olha lá como é que ele coloca no texto. Ele fala assim, ó, são duas maneiras de chegar ao mesmo lugar. São duas gramáticas distintas. Uma em que a pluralidade é marcada em todos os termos e outra em que o plural aparece marcado apenas no artigo. Ele queria que você reescrevesse esse trecho inicial, a primeira frase. Só que para reescrever, o verbo não poderia ser apresentado no plural, pois o verbo no plural aqui, ele denota uma concordância com este termo posterior, que não pode ser o sujeito, vide a presença da preposição. E por esse motivo o verbo deveria estar no singular. Inclusive, quero lembrar a vocês, quando a gente fala de indeterminação do sujeito, a gente só tem 3 casos na gramática tradicional de indeterminação do sujeito. São eles. Olha só, vou colocar para você aqui, ó, indeterminação. Você vai anotar isso aí para mim no seu caderno de anotações que você sempre tem nas nossas transmissões aqui do Gran Cursos Online. Quando é que você tem indeterminação? Verbo na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Lembrando que é um verbo na terceira pessoa do plural sem referente, tudo bem? Porque se houver referente, o sujeito deixa de ser indeterminado, tudo bem? A outra forma, eu preciso ter um verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, lembrando que esta partícula se ela necessariamente deve ser um índice de indeterminação do sujeito, tudo bem? E, por fim, eu ainda tenho a gramática da língua portuguesa também licencia o chamado infinitivo impessoal, tudo bem? Infinitivo impessoal. Legal? São as minhas formas de indeterminação de um sujeito. A gramática fala é verbo na terceira pessoa do plural sem referente ou verbo na terceira pessoa do singular com a partícula se. Verbo na terceira pessoa do plural com partícula se jamais é sujeito indeterminado e o se jamais é índice de indeterminação do sujeito. Bora para a tela, por favor. Então, questão 1 errada. Vamos adiante, olha só o que fala a próxima questão. Tiraram foto disso aqui, da indeterminação do sujeito? Espero que tenham tirado isso daí, viu? Olha só, Starlon, meu amigo Starlon, Lucas, beleza? Olha lá, conecta comigo, vamos na próxima questão. Fala o seguinte, questão de número 2. Olha lá. Caso o vocábulo certo em um certo conteúdo fosse deslocado para imediatamente após conteúdo, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da oração em que o trecho ocorre. Perceba comigo que o texto falou que seriam alterados o sentido, mas não só o sentido, também as relações sintáticas entre os termos. Meus queridos, veja comigo o que diz o texto original. Ele fala assim, ó, ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um certo conteúdo.
Quando ele fala que é transmitir um certo conteúdo, pessoal, ele fala que é como se fosse transmitir um determinado conteúdo. Um conteúdo específico, tudo bem? Se eu colocasse o certo depois, ficaria assim, ó, que a sua função, ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um conteúdo certo. Um conteúdo certo. Do ponto de vista do sentido, você já sabe que há uma alteração aqui. Quando eu digo transmitir um certo conteúdo, eu estou falando de um certo conteúdo, um conteúdo específico, um conteúdo determinado, tudo bem? Agora, quando eu falo transmitir um conteúdo certo, é transmitir um conteúdo que tenha correção, um conteúdo que não seja errado, tudo bem? Então, quanto ao sentido, beleza, o sentido ele é de fato alterado. Mas as relações sintáticas não, tudo bem? Porque veja comigo, o que eu tenho aqui nessa minha estrutura textual é o seguinte. Morfologicamente, conteúdo é um substantivo, ao passo que esse meu certo, valor adjetivo. Tudo bem? Isso morfologicamente. Na minha estrutura, na inversão, conteúdo continua sendo substantivo e certo continua sendo um adjetivo. Tudo bem? Só que o detalhe é, o substantivo ele vai ser núcleo do termo que o contém, tudo bem? Ele vai ser, deixa eu colocar para você aqui de outra cor, o substantivo ele vai ser o núcleo do termo que o contém, tudo bem? E termo junto ao substantivo, ele é chamado de adjunto adnominal. E o certo aqui também é adjunto adnominal. O sentido mudou, mas ele é uma adjunta adnominal, ele não deixa de ser um adjunto adnominal, ele continua junto ao nome, tudo bem? Então o que acontece? Se ele continua sendo adjunto adnominal, não há alteração nas relações sintáticas. A mudança de posição do termo certo altera o sentido sim, mas não altera a relação sintática. A relação sintática é certo continua sendo adjunto adnominal do termo conteúdo. Então veja comigo o que diz o item, ele fala assim, ó, caso o vocábulo certo em um certo conteúdo fosse deslocado para imediatamente após conteúdo, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas? Não, errado. Tudo bem? Item errado, porque permanece sendo um adjunto adnominal, beleza? Boa noite, meu querido Rosevaldo, muito boa noite, Doralice, muito boa noite, Mariane, galera toda conectada aí. Questão de número 3, fala assim, ó, a oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, exerce a função de complemento do vocábulo claro. Cara, eu acho que eu já vi essa questão aparecer no CESP 289 mil vezes, tudo bem? E eu trago ela pra você porque, cara, ela já caiu tantas vezes, mas tantas vezes, que é um pecado você errar essa questão mais uma vez. Olha aqui pro texto. Ele fala assim, ó, é claro. E eu quero até marcar pra você essa estrutura aqui, ó. É claro. Quero aproveitar e circular para você isso aqui, ó, esse verbo é. Cara, quando você vê esse verbo é aqui, ó, iniciando um texto e seguido de um que, quando você vê um é, uma palavra e um que, desconfia, essa frase deve ter um sujeito oracional, tudo bem? Olha para mim aqui, por favor. Tá vendo o quê? Veja para mim se dá para colocar essa oração no lugar dessa oração aqui, ó, que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. Veja para mim se dá para colocar um isso. É claro, isso. Isso o quê? Que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. Cabe o isso, professor? Cabe. Se cabe o isso, meus queridos, eu sei que esse que aqui está, ele é uma conjunção integrante da língua portuguesa. E sei mais, sei que esta oração que eu acabei de sublinhar aqui para vocês é uma oração que é subordinada, que é substantiva da língua portuguesa. Só nos falta saber a classificação dela, tudo bem? Pera aí, gente, vou escrever para você essa sentença assim, ó. É claro, isso. Melhor dizendo, vou inverter para você, vou colocar numa ordem que eu acho que é mais natural. Vou escrever assim, ó. Isso é claro. Isso é claro.
Segundo meu texto, o que é claro? Isso é o meu sujeito. O que é claro? Isso é o meu sujeito. O que é claro? Isso é o meu sujeito. O que é claro? É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. Gente, isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Também poderia chamar, e o CESP já chamou assim, ó, sujeito oracional. Tudo bem? Então o que eu tenho aqui, ó, lembre-se, para descobrir o sujeito de um verbo, eu nem sempre vou fazer a pergunta do quem. Muitas das vezes eu tenho a necessidade de fazer a pergunta do o quê. O que é claro? Que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. E se esse termo é o sujeito, ele não é complemento de ninguém. Olha o item. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro? Errado, não é complemento. Exerce a função de sujeito do verbo é. Aí o item seria certo. Tudo bem? Vamos na sequência, portanto. Olha lá. Veja para mim, por favor, questão de número 4. Olha que a minha amiga tá falando assim, ó. Mariane Batista, eu só sinto nessas aulas que não sei nada. Olha só, Mariane, essa aqui é por isso que a gente aqui do Gran Curso Online está organizando a nossa primeira maratona, tudo bem? Pode ficar tranquila, a gente vai fazer muitas outras maratonas, não só pro MPU, cara, tá vindo TST, Câmara Legislativa do Distrito Federal e tantos outros concursos pelo Brasil inteiro, tudo bem? E a gente vai sempre aqui organizar excelentes maratonas para que você, hoje, pode ter essa sensação, ah, professor, eu tô perdido, eu não tô sabendo nada. Mas vai chegar no momento que você vai saber mais que a gente que está do lado de cá, beleza? Bora para a tela então, questão de número 4, fala o seguinte, olha só. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal disseram é indeterminado. Opa, a gente já viu esse papo aqui, não é verdade? Meus queridos, veja para mim que o verbo disseram, pelo menos, segundo o meu texto, ele está na terceira pessoa do plural. Eles disseram. Bacana. Só que, meus queridos, lembre-se, eu te falei que a indeterminação do sujeito, ela ocorre quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem referente. Tudo bem? Sem referente. Olha o texto. Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Olha aqui, por favor, o verbo disseram. Leia comigo o texto novamente. Olha o que ele está dizendo. Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Peraí, quem foi que disseram? Eles. Só que, segundo o meu texto, eu te pergunto, quem são eles? Gente, eles são alguns escritores de sucesso. Portanto, meus queridos, o que eu acabei de descobrir é que esse verbo aqui, ó, ele é um verbo na terceira pessoa do plural, perfeito. Só que ele é um verbo na terceira pessoa do plural, olha aqui o que eu vou colocar para você, ó, com referente. Tudo bem? Ele possui um referente textual. Como é que eu vou falar que esse sujeito é indeterminado se eu acabei de determinar o sujeito? Veja para mim então, item de número 4 é um item o quê, por favor? Errado. Esse sujeito, meus queridos, ele não é indeterminado. Esse meu sujeito aqui, ó, ele é um sujeito que eu chamo de sujeito elíptico. Ele é um sujeito que eu chamo de sujeito desinencial. Tudo bem? Ele é um sujeito que você um dia na história da humanidade chamou de sujeito oculto. Tudo bem? Só que essa é uma nomenclatura considerada arcaica, retrógrada. Tudo bem? Ela é a nomenclatura hoje menos usual. Tudo bem? O sujeito certo é um sujeito
elíptico desnencial vulgo sujeito oculto, tudo bem? Aqui a forma de serum tem um referente. Agora, se não tivesse referente, aí sim seria um sujeito indeterminado. Por isso que é fundamental, ainda mais para quem vai fazer prova do CESP em MPU, você tem que se ligar no seguinte: prova do CESP, eu tenho de olhar para o verbo de ser e eu preciso virar o texto. Olhar só para o verbo não me dá a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Fala o seguinte, olha só, a questão de número 5. Ele fala o seguinte: disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente, a supressão das vírgulas preservaria a correção gramatical do período, mas prejudicaria seu sentido original. Olha o texto. Ele fala assim, ó: quando indaguei alguns escritores de sucesso que manuais de estilo tinham consultado durante o seu aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever, para eles, aconteceu naturalmente. Ele fala o seguinte, ele quer que você suprima as vírgulas. Quando ele fala assim, ó, disseram que escrever, para eles, aconteceu naturalmente. Repare comigo o seguinte, com esse para eles entre vírgula, eu sei que esse eles aqui, ó, ele remete a alguns escritores de sucesso. Tudo bem? Mais que isso, concorda comigo que, da maneira como está organizado esse termo aqui, ó, para eles, como se fosse na opinião deles, não é verdade? Eles disseram que escrever, na opinião deles, aconteceu naturalmente. Ou seja, na percepção deles, no entendimento deles, escrever foi algo que aconteceu naturalmente. Essa minha estrutura, que dá essa ideia de opinião, ela é chamada na gramática da língua portuguesa, ela é chamada de dativo de opinião. Dativo de opinião. Tudo bem? Ele é chamado de dativo de opinião. E quando tem essa função de dativo de opinião, essas vírgulas aqui, ó, elas são obrigatórias. Tudo bem? Eu tenho a necessidade de colocar essas vírgulas. Agora veja comigo o trecho, se eu fizesse isso aqui agora, ó, eliminasse as vírgulas. Se eu eliminasse as vírgulas, a minha leitura faria a seguinte análise. Disseram que escrever. Gente, quem escreve, escreve algo. No meu texto eu não tenho esse algo, tudo bem? Eu não tenho esse algo, mas eu tenho que quem escreve, escreve para alguém. Escreveu para quem? Para eles. E esse para eles aqui, meus queridos, passaria a ser um objeto indireto qualquer. E mais, esse eles aqui, ó, já não é mais os alguns escritores de sucesso. Alguns escritores de sucesso. A ideia é a seguinte, veja aqui comigo, por favor. Quando eu coloco as duas vírgulas, a leitura do meu texto é: quando indaguei alguns escritores de sucesso que manuais tinham consultado durante o aprendizado, a resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever os escritores, disseram que escrever para eles, para os próprios escritores, foi algo que aconteceu naturalmente. Ou seja, na opinião dos escritores, eles disseram que escrever aconteceu naturalmente. Quando eu tiro as vírgulas, a ideia é de escrever para alguém, ou seja, de escrever algo que vai ser destinado a alguém. Quando eu tiro as vírgulas, a leitura de um objeto indireto normal, tudo bem? E aí esse eles aqui, ó, eles disseram que escrever para eles. Eles quem? Ah, para os amigos, tudo bem? Que é alguém diferente dos escritores de sucesso, quando eu retiro essas vírgulas, tudo bem? Gramaticalmente, os dois trechos são certos? São. Mas quanto ao sentido, eles possuem o mesmo sentido? Não. Olha então o que diz a questão de número 5, fala assim, ó. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente, a supressão das vírgulas preservaria a correção gramatical do período, mas prejudicaria o seu sentido original. Ele preserva a correção gramatical do período, gente, preserva ou não preserva? Preserva, beleza? Mas ele prejudica o seu sentido original? Prejudica ou não prejudica? Prejudica, porque o sentido não é mais o mesmo. A ideia de um é que é na opinião dos escritores de sucesso. Aqui deixam de ser os escritores de sucesso. Motivo pelo qual este item aqui ele está certíssimo. A correção gramatical é mantida
mas o sentido original é desfeito, ok? Vamos lá, portanto, olha só, a próxima questão. Muito obrigado, viu, Robério, pela sua consideração. Olha para mim a questão número 6, ele fala assim, ó, na linha 19, o pronome que retoma os livros e ambos os termos exercem a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Olha o texto. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude. Eu vou voltar aqui um pouquinho na questão anterior, porque eu vi que algumas pessoas aqui no chat, Rodrigo, Cardoso, Mariane, comentaram que a questão é errada. Ela não é errada, viu, gente? Pelo seguinte, presta atenção no item. Você viu comigo que o sentido não é o mesmo, beleza? Uma aqui, quando eu falo, disseram que escrever para eles, na opinião deles. Agora, escrever para eles é escrever para alguém, para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa, tudo bem? Então muda o sentido original do texto, mas a correção gramatical é preservada. Então olha o que diz. Em disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente, a supressão das vírgulas preserva a correção. Preserva ou não preserva? Preserva. Os dois trechos, eles são certos. Mas prejudica o sentido original? Prejudica. O sentido original diz que é escrever na opinião deles. Sem as vírgulas, o sentido passa a ser outro. Tudo bem? Vamos à tela então. Questão de número 6 está dizendo o seguinte, olha lá. Na linha 16, o pronome que retoma livros, e ambos os termos exercem a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Olha o texto. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude. Meus queridos, primeiro passo. Tá aqui a oração introduzida pelo que? Tudo bem? Tá aqui a oração introduzida pelo que? Legal? Vamos ver se esse aqui é um pronome relativo da língua portuguesa. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros, os quais seus personagens leram na juventude. É um pronome relativo de fato? É um pronome relativo. Tudo bem? Se é um pronome relativo, eu sei que esse meu trecho aqui inteiro, ele é classificado como oração subordinada adjetiva, que está sem vírgula, portanto, ela é restritiva. Legal? Mas esse meu que aqui está, que eu substituí por os quais, pronome relativo, ele retoma um termo, né? E o termo que ele retoma tá aqui, ó. Os livros. Rastrear os livros, mas não são livros quaisquer. São livros os quais seus personagens leram na juventude. Retoma os livros. Tudo bem? Vamos ver qual é a função gramatical de os livros. Olha como é que ele fala no texto. Ele fala assim, ó. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros. Pessoal, quem é que tentam rastrear os livros? Os biógrafos dos grandes autores. Esse daqui é o meu sujeito. Quem rastreia, rastreia algo. Rastreia o quê? Os livros. Então eu sei que os livros é o objeto direto desse meu termo. Tudo bem? Agora, para saber a função sintática do pronome relativo, eu preciso fazer uma análise um pouco mais profunda. Por quê? Já falei disso aqui em diversas aulas, inclusive fiz um programa na ponta da língua só dedicado a este assunto. Gente, este que aqui está, ele retoma os livros, tudo bem? Este que aqui está retoma os livros. Este que aqui está, ele está substituindo o termo livros. Toda vez que eu vejo um pronome relativo, eu tenho a obrigação de ler um termo no lugar dele. É como se eu estivesse lendo assim, ó. Os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros. Os livros seus personagens leram na juventude. É como se eu estivesse lendo. Os livros seus personagens leram na juventude. Vem comigo aqui na tela, vou até escrever isso aqui para você. É como se eu estivesse lendo assim, ó. Os livros seus personagens leram na juventude. E os livros que eu acabei de colocar aqui atrás para você, pessoal, os livros, ele é equivalente ao que está lá no texto, beleza? Ele é equivalente ao que está lá no texto. Então eu tenho que descobrir a função sintática de os livros nesse meu trecho. Olha para mim, por favor, o que ele fala aqui no texto.
Quem foi que leram na juventude? Seus personagens. Esse aqui é o sujeito. Quem lê, lê algo. Tudo bem? Quem lê, lê algo. É um verbo transitivo direto. Lê o quê, gente? Os livros. Os livros, portanto, é o objeto direto. E se os livros é o objeto direto, esse que é o objeto direto. Esse que é o objeto direto. Em outras palavras, o termo os livros é o objeto direto do verbo rastrear, ao passo que o que retoma os livros é o objeto direto do verbo ler. Vou repetir para você. Os livros, o termo os livros é o objeto direto do verbo rastrear, ao passo que o que, pronome relativo que retoma os livros, é o objeto direto do verbo ler. Tudo bem? Por esse motivo, veja comigo o que fala a questão. Está dito o seguinte. Na linha 19, o pronome que retoma os livros, certo? E ambos os termos, tanto os livros bem como o que, exercem a mesma função sintática nas orações que ocorrem. Eles exercem a mesma função sintática? Sim, os dois são objetos diretos. Portanto, essa questão de número 6 é certa. É um item certíssimo. O último programa meu aqui no Gran Cursos Online, quem não sabe, eu tenho um programa mensal aqui no Gran Cursos Online, que é o Na Ponta da Língua, tudo bem? Meu último programa mensal, se você digitar lá Na Ponta da Língua, segunda temporada, segundo episódio, você vai ver que foi só sobre esse assunto, função sintática do pronome relativo. Eu expliquei detalhadamente, na minúcia, na pausa, como você faz a função sintática de um pronome relativo. Tudo bem? Então depois que acabar essa maratona do MPU, se você tiver tranquilo aí, faz o seguinte, vai lá Na Ponta da Língua, pega para mim essa aula e assiste, porque aí você vai arrebentar nesse assunto, tudo bem? Aproveita inclusive para te fazer um convite. Amanhã é dia de Na Ponta da Língua ao vivo, às 19 horas aqui no YouTube do Gran Cursos Online. Se você já está aí conectado na aula de hoje, já coloca aí clica naquele sinozinho que está no canto do seu celular aí, ou então coloque em sinalização, lembrar, para você saber o seguinte, amanhã, 19 horas, é dia de Na Ponta da Língua comigo, professor Elias Santana, aqui no YouTube do Gran Curso Online. E sabe qual que é o tema de amanhã? O tema de amanhã é conjugação verbal. Eu até fiz um artigo que eu chamei o seguinte, quer conjugar um verbo? Pergunte-me como. Na aula de amanhã, eu vou ensinar aos alunos como que se conjuga um verbo. Porque na língua portuguesa nós temos os tempos primitivos e os tempos derivados. E a conjugação verbal é algo que atrapalha a vida dos candidatos. E eu já percebi que há pouco disso no YouTube. Por esse motivo, vai ser uma aula sobre conjugação verbal. 1 hora de conjugação verbal. Eu espero que você esteja comigo, viu? Então amanhã às 19 horas aqui no YouTube do Gran Curso Online, você é meu convidado especial para aprender um pouco de conjugação verbal, para ter conjugação verbal aqui, ó, na ponta da língua, beleza? Bora para a tela então? Fala o seguinte, questão de número 7. Um abração aí, Rodrigo Cardoso, falando que eu sou um monstro na gramática. Eu tento, cara, eu gosto muito da gramática, tá? Um abraço aí para a Aline, um abraço para o Paulo Coelho, um abraço para a Rayane. Fala aí para mim, olha só, Rosevaldo falou que amanhã estará comigo estudando português. Quem é que vai estar comigo estudando português? Coloca aí nesse chat aí. Quem é que vai estar aqui comigo? Olha só, eu vi que aí nós temos aí umas 500 pessoas assistindo a aula de hoje. Cara, eu quero pelo menos metade disso aqui amanhã na minha aula Na Ponta da Língua, hein? Conjugação verbal. Quem é que vai estar comigo? Bota lá no chat lá que eu quero saber. Bora para a próxima questão? 7. Na linha 6, o sujeito da forma verbal mostram que está elíptico tem como referente os dados. Cara, essa questão aqui foi sensacional, beleza? Porque pegou nego desprevenido, gente que não estuda direito, vacilou nessa questão. Olha para a tela aqui que gostoso. Ele fala assim, ó, os dados correspondem ao ano de 2014 e mostram que a formação dos professores das instituições públicas continua melhor. Massa! Ele tá falando aqui, ó, gente, verbo mostram. Olha o texto. Os dados correspondem ao ano de 2010 e mostram... Gente, o que é esse E aqui, gente? Esse é uma conjunção aditiva. E essa conjunção aditiva, melhor dizendo, essa minha conjunção aqui, ela tem uma finalidade. Ligar orações. Orações. Porque cada um desses aqui, pessoal, é uma oração. Tá vendo? Cada um desses aqui é uma oração.
tudo bem? Correspondem a uma oração, mostram uma oração. E você tem que pensar o seguinte, que cada verbo, pessoal, cada verbo, ele forma uma nova estrutura sintática. A ideia é, cada verbo, ele vai ter o seu possível sujeito, ele vai ter o seu possível complemento, aquele sistema SVC, tudo bem? Então olha o que eu tenho, os dados correspondem ao ano de 2014. Gente, quem é que correspondem ao ano de 2014? Os dados. Os dados que aqui está, gente, é sujeito simples de correspondem. Tudo bem? Ele é sujeito simples de correspondem. Agora o verbo mostram, toma cuidado que ele fala assim, ó, os dados correspondem ao ano de 2014. E mostram. Quem é que mostram, gente? Eu sei que linguisticamente você está enxergando os dados, tudo bem? Só que sintaticamente não. A ideia é a seguinte. Os dados, bota lá na tela, os dados já é sujeito do verbo correspondem. E mostram já é uma outra oração. Então a ideia é essa aqui, ó. Quem é que mostram? Eles. Eles quem? Os dados. Gente, o sujeito do verbo mostram, ele é um sujeito elíptico. Professor, ele não é sujeito simples, não? Não é sujeito simples. E por que ele não é sujeito simples? Porque eles não estão na mesma oração. Gente, correspondem ao verbo, é uma oração, e essa oração já selecionou os dados como sujeito. Então aqui mostram, vai ter que ter outro sujeito, já não pode mais ser os dados já ocupam a posição de sujeito de correspondem. Então não pode ocupar o sujeito de mostram. O sujeito de mostram está elíptico, refere-se a dados, tudo bem? O sujeito aqui é elíptico, cuidado, muita gente errou essa questão falando que era sujeito simples. Não é sujeito elíptico. 2 verbos, 2 orações. Agora, se ele tivesse escrito assim, ó, os dados correspondem ao ano de 2014 e os dados mostram, se tivesse escrito os dados de novo, aí sim os dados seria sujeito simples. Tudo bem? Olha para mim, por favor, então, o que ele fala na questão de número 7, na linha 6, o sujeito da forma verbal mostram que está elíptico, tem como referente os dados. O item é certíssimo, viu, gente? Questão sagaz essa daqui do CESP, tudo bem? Questão sagaz, muito bem feita. Outro detalhe, se aqui ele tivesse escrito o pronome eles, tivesse escrito no texto, os dados correspondem ao ano de 2014 e eles mostram, eles, sujeito simples, mas aqui sujeito elíptico. Cuidado, bota na tela aí de novo que essa questão aqui ela merece ser registrada, hein? Tem que saber muito. Olha lá, vamos na sequência. Olha aqui, eu vi que tem uma galera que vai estar comigo aqui amanhã, hein? Olha só, tem uma galera que vai estar comigo aqui às 19 horas. Gostei de ver. O povo do chat aqui é foda, meu irmão. Olha só. Galera aqui, ó. Clécia, Sandra, Ivan, Aline, Paulo Coelho, Rodrigo Cardoso, Luana, Júlio, Mariane, Simone, Dárcio, Rafa, Isabete, Anderson, Sagirose, deve ser japonês, Guilherme, Cristina, Daiane, Camila, Jaqueline, tá, fé, muita gente vai estar comigo. Gostei, hein? Gostei. Esse povo aí é sinistro, cara, sinistro. Felipe Augusto, valeu, meu irmão. Você viu o dia da aula passada, né, do que acabou a luz, né? Foi foda. Olha lá, questão 8, fala assim, ó. Tá rindo, né, Rosenberg? Olha lá, ó. Questão 8. A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo depois de que fosse suprimida. Olha lá, gente, como é que ele coloca no texto. Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que, enquanto 80% dos professores da educação infantil da rede pública do país têm nível superior completo, 65,6% dos docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual escolaridade. Gente, eu gostaria que você observasse o seguinte, veja que ele fala dessa vírgula que está depois do quê? Mas eu quero que você enxergue essa vírgula que está aqui depois de completo, tudo bem? Eu vou fazer melhor para você. Vou pegar o meu marca-texto e vou destacar para você isso aqui, ó. Que é o termo que está entre vírgulas, tudo bem? E eu vou pedir que você faça a leitura para mim do texto saltando este termo que está entre vírgulas, tudo bem? Saltando o termo que está entre vírgulas. Olha só, um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 65,6% dos docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual escolaridade.
Isso nos mostra o seguinte, pessoal, que a leitura deste meu período inteiro, ela é feita assim, ó. Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 65,6% dos docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual escolaridade. Veja, portanto, que essas duas vírgulas aqui, elas marcam uma intercalação de um termo, tudo bem? Melhor dizendo, marca uma intercalação de um termo que diz que é o seguinte, aponta isso quando? Enquanto 80% dos professores de educação infantil da rede privada do país têm nível superior completo. É uma oração subordinada adverbial temporal. Mas mesmo assim, o que eu quero te mostrar, um jeito mais fácil de fazer essa questão, é você enxergar que existe uma intercalação. E, gente, se existe uma intercalação, eu tenho de empregar duas vírgulas, ou dois travessões, ou dois parênteses. E essa pontuação é obrigatória, eu não posso abrir mão de uma delas. E olha o que fala o item, questão de número 8. A correção gramatical do texto seria mantida, caso a vírgula empregada logo depois de que fosse suprimida. Este item que aqui está, ele é um item que está errado. A correção gramatical não é mantida. Tudo bem? Sempre que o CESP falar de retirada de vírgula, presta atenção. Tenta buscar intercalações, tudo bem? Tenta ver se cabe a intercalação. Nem sempre duas vírgulas são uma intercalação. Por isso que eu destaquei para você o termo, retirei e fiz a leitura. Legal? Vamos à tela de novo. Questão de número 9 fala o seguinte. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o primeiro período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. No Centro Municipal de Educação Infantil, aconteceu simultaneamente 6 diferentes oficinas. Eu falei com você isso no começo da aula. Questão de reescritura, olha o trecho reescrito primeiro. O trecho reescrito é esse aqui, ó, gente. No Centro Municipal de Educação Infantil, aconteceu simultaneamente 6 diferentes oficinas. Gente, olha para mim esse verbo aconteceu. E pergunte a esse verbo, o que aconteceu? O que aconteceu? 6 diferentes oficinas. Esse aqui é o meu sujeito. O núcleo desse meu sujeito, pessoal, é o vocábulo oficinas, tudo bem? Que é plural. Então, se é plural, o verbo aqui não poderia ser aconteceu, o verbo deveria ser aconteceram. Tudo bem? Para que houvesse a concordância com esse sujeito posposto simples. Tudo bem? Então eu não tenho correção gramatical. Então veja o que diz a questão de número 9. Fala o seguinte. Fala assim, ó. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o primeiro período do segundo parágrafo poderia ser escrito da seguinte forma. Ele pode? Não. Errado. Tudo bem? Porque não mantém a correção gramatical do texto. E a nossa última questão, pessoal, olha só. Isabela me perguntou, prof, mas isso é erro gramatical ou sintático? É a mesma coisa? Isabela, erro gramatical e erro sintático são a mesma coisa, tudo bem? Ter um erro gramatical e ter um erro sintático são a mesma coisa. Deixa eu ver qual foi a questão, de qual questão que você está falando. Ah, a correção gramatical. Sim, é um termo sintático, que era do sujeito, né? Aqui, a correção gramatical do texto seria mantida assim. A correção gramatical, a correção sintática é a mesma coisa. E aqui, nessa questão também é a mesma coisa. Se aqui eu tenho um erro de concordância, ele é um erro gramatical e ele é um erro sintático. Legal? Questão de número 10, a nossa derradeira questão. Somos 447 guerreiros. Obrigado pela atualização, Leonardo Júnior. E eu quero esses 447 guerreiros comigo conectados na aula de amanhã Na Ponta da Língua sobre conjugação verbal, hein? Questão número 10. Seria mantido o sentido original do texto caso o termo agente fosse substituído por ser. Cara, uma das questões mais legais que eu já vi do CESP. Porque ele fala o seguinte, olha só. Seus diferentes oficinas, aqui no caso é suas, tá? Suas diferentes oficinas aconteceram simultaneamente no Centro Municipal de Educação Infantil Miriam Trajano. De acordo com a gerente de Educação Infantil de Ji-Paraná, com o tema As Infâncias, o seminário propôs que fosse compreendida cada fase por que a criança passa. Quando a gente compreende a infância, a criança, é possível pensar em uma estratégia para atender melhor o aluno. Gente, ele está falando desse agente aqui, ó. Só que eu quero que você entenda bem o que esse agente quer dizer no texto. Sabe por quê? Olha como é que ele fala. Suas diferentes oficinas aconteceram simultaneamente no Centro Municipal de Educação Infantil Miriam Trajano.
De acordo com a gerente de Educação Infantil de Ji-Paraná, com o tema As Infâncias, o seminário propôs que fosse compreendida cada uma das fases por que a criança passa. Quando a gente compreende a infância, a criança, é possível pensar em uma estratégia para atender melhor o aluno. Quando ela fala quando a gente compreende melhor a infância, esse a gente não quer dizer quando eu mais vocês compreendemos a infância. Isso quer dizer a ideia do seguinte, quando qualquer um de nós compreende a infância, quando todos nós compreendemos a infância, quando qualquer pessoa compreende a infância, qualquer pessoa, inclusive eu, por isso a gente, quando qualquer pessoa compreende a infância, a criança, é possível pensar em uma estratégia para atender melhor o aluno. Ou seja, a ideia é uma ideia de generalização. Vem cá comigo, por favor. A ideia desse agente aqui, ó. Tudo bem? É uma ideia de generalização, ele quer generalizar, ele quer abranger muitas pessoas. Agora faz o seguinte, troca para mim esse quando a gente e coloca assim, ó, quando se compreende a infância. Quando se compreende a infância, a criança, é possível pensar em uma estratégia para atender melhor o aluno. Peraí, gente, quando se compreende a infância, quem é que compreende a infância? Qualquer pessoa de novo, tudo bem? Ou seja, a leitura do texto ela se mantém adequada. Olha para mim o que fala aqui na questão. Seria mantido o sentido original do texto caso o termo agente fosse substituído por ser. A gente viu que o sentido original tá bacana. O que mais que eu quero te mostrar? Esse quando aqui, ó, ele é um fator de atração da língua portuguesa. E esse meu si, que é um pronome oblíquo átono, ele está em posição de próclise. Respeita, portanto, a colocação pronominal. Mais que isso, quem compreende algo nessa nova redação, vou ter a infância, que não é o objeto direto. Eu quero chamar de objeto direto. Mas esse si aqui, ó, pega o objeto direto e transforma o objeto direto em sujeito paciente, porque esse si aqui, ó, ele tem a função gramatical de ser uma partícula apassivadora. Legal, a gente já falou disso aqui em várias aulas nossas, tudo bem? É uma partícula passivadora. E sendo partícula passivadora, a infância, sujeito paciente singular, compreende também está no singular. Então a correção gramatical, tinindo. Olha para mim, questão de número 10. Seria mantido o sentido original do texto caso o termo agente fosse substituído por ser. Item certíssimo. Tudo bem, meus queridos? Quero aproveitar e mandar abraço para essa galera massa que está aqui. Flávia Hernandes, Rayane, Fernanda, Marilene, Camila, Isabela, Anne, Cristina, Doralice, Ryan, Alessandro e essa galera todinha que esteve aqui comigo ao longo dessa transmissão, tudo bem? Meus queridos, tinha 10 questões para resolver com vocês, resolvi as 10 questões, todas as questões que eu resolvi aqui são questões de 2017 do CESP, para você ter noção do que a banca está cobrando agora, do que é mais quentinho agora. Nossa preparação para o MPU só está começando, hein? Nós teremos muitas maratonas, luaulas, eventos e cursos destinados à sua aprovação. Inclusive aí já no chat você deve estar vendo que está aparecendo de vez em quando um cupom de desconto de 30% para as pessoas que quiserem adquirir os nossos cursos do MPU. Aproveite a oportunidade, comece a estudar de agora. Quem estuda com antecedência é que garante a aprovação. Tudo bem? Meus queridos, vou deixar então vocês aqui agora, beleza? Eu ainda vou para outra transmissão ao vivo, beleza? Forte abraço, até a próxima, bons estudos!